Começando. Sejam bem-vindos ao segundo episódio. É pra sincronizar de novo. Espera um pouquinho. Desculpa, moço. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Botecast, que no primeiro não tinha nome, e aí o nome já apareceu sem enquete nenhuma. Né? Hoje estamos aqui com o nosso segundo convidado, que é o Mário Henrique Brito. Ele pediu para não chamar ele de doutor. Então não vou chamar ele de doutor Mário. Beleza, doutor? Tá bom, doutor? Não vou chamar ele. Olha, o Mário Henrique, ele é advogado, professor. Rapaz, advogado não mais, né? Agora servidor do TJ. Servidor do TJ, professor, ciclista, músico e psicocirurgião especializado em remoção de chip de implante mental. Eu acho que ele tem um pouco de detetive também, porque ele tem uns dossiês, né? É perigoso. Conta pra gente essa história dessa psicocirurgia que você fez. Rapaz. Você achou que eu não vinha preparado, né? Foda-se. Velho, assim, se tem uma coisa que é complicado no judiciário, é a quantidade de maluco que vai procurar a gente. Maluco gosta da justiça, Maluco né? gosta de justiça, que é um negócio assim absurdo. E aí, o que aconteceu? Eu vim pra Conquista quando fundaram o juizado criminal aqui. E aí aparecia toda a leva de maluco, pintava lá, né? E eu gosto de brincar que, na época, a equipe da gente era quase uma célula terrorista. Pensa Falou hoje no canal. pensa um grupo de caras que era assim, o cúmulo da resenha junto. E lá a gente tinha... Na época, eu trabalhava basicamente com a parte de movimentação de processo e tinha um colega que fazia atendimento à população. Aí chegou um camarada lá, Isaac, vou até cantar logo a pedra. Hoje ele é delegado lá em Sergipe. Tome cuidado andar em Aracaju. Abraço, Isaac, viu? Foi em Aracaju. Sempre seu amigo. Aí o que acontece? Chega um camarada para conversar com o Isaac, e aí ele logo na recepção falou assim: velho, mas eu preciso de um certo sigilo, porque o caso é delicado. Então é corno, isso é coisa Não. de corno, né? E aí, Isso é coisa de e aí o pessoal já sabia que era... Quando chega assim, a gente já tinha um sinal, falou assim, alguma coisa mais complicada. Isaac vai e chama eu e um outro colega. Aí o cara começou a contar. Falou, rapaz, a situação é a seguinte. Eu tenho um problema com minha companheira. Minha ex-companheira, ainda foi bem assim, começou a falar companheira, minha ex-companheira. E eu tô tendo muito problema com ela e tal, não sei o que, vocês têm que prender ela. Um olhou pro outro e falou, rapaz, sim, meu senhor, me conte. Prossiga o que essa criatura fez que ela merece ser presa. Não, porque ela me xingou, ó, isso é um crime menor potencial ofensivo, ela vai ter direito a uma tentativa de acordo contigo, uma proposta do promotor para resolver e tal. Aí quando a gente contou, o camarada falou assim, não é possível que essa mulher vai ficar solta. Aí ele falou, não, mas esse tipo de crime não dá cadeia. E ele falou, e os 8 abortos que ela fez? Na hora que soltou essa, o outro colega que tava com a gente, Abdias, figuraça, falou assim, rapaz, não é o isso... Abdias que trabalha... Hoje tá na Barra do Choça. Na carceragem, não. Não. Mas você conhece esse. É outro, eu acho que é mal do nome. Chega de cá e fala bem assim, meu amigo, isso não é uma mulher, isso é uma priá. 8 abortos. E a gente segurando pra não rir. Pra não rir na frente do cara. Pra doido, porque doido você não pode rir, né? Não pode rir nem fazer muito contato visual. O que pra vocês lá no caso não era... Não tinha como não fazer. E aí a gente conversando com esse camarada, ele começou a falar desse aborto, a gente falou, aí você não vai ter prova, tal. Aí ele falou assim, agora o que eu vou contar pra vocês é uma coisa séria. E aí fez aquele... É o grilinho. Silêncio dramático. Sepulcral. Aquele silêncio dramático, aquela pausa dramática. Cara... Rapaz, ele chega de cá. Vocês já ouviram falar de controle da mente à distância? Rapaz. Eu não queria dar na pele de você. A Abdias chega de cá e fala assim, já li a respeito.
dando lenha Dando limpo! pro maluco. fogueira do doido lá. Aí o maluco pegou de cá e falou o seguinte, de que a ex-companheira dele tinha contatos com o pessoal que era X9 da Polícia Civil de São Paulo Que moleque. e que tinha instalado na cabeça dele um chip. E que por conta desse chip ele não conseguia ter relação com mulher mais nenhuma. O cara tava agarrado, velho. Ó. É a vacina, ela vacinou ele. Que agora é onde é a vacina, né? Rapaz, eu sei que depois de um conclave ali, os três conversando, falaram, vamos dar jeito nesse maluco? Bora. Tinha na gaveta do negócio um fusível queimado de carro, velho. Voltamos pro cara e falando assim, ó. Meu senhor, o que a gente vai fazer é uma coisa que a gente usualmente não faz com ninguém. Isso aqui é porque o caso do senhor é sério. O senhor é uma pessoa que veio cá procurando ajuda. A gente tá vendo o desespero do senhor. Agora o senhor tem que ficar muito quieto, porque se isso der errado, o senhor pode ficar aleijado. Vocês entraram na loucura do cara também, né? Eu sei que o cara ficou parado. A gente veio com um extrator de grama, deu uma raspada na cabeça, jogou o fusível no canto. Pegamos de cá e falou, toma seu chip. E depois o cara conseguiu ter relação com Rapaz, eu sei que esse cara Saiu saiu comendo agradecendo. comendo todo mundo. Saiu, agora eu dou. Agora deixa eu só te dizer uma história. Já pode botar mais no currículo dele, sexólogo. Também. No mês seguinte, Isaac e Abdias recebem de presente uma bandeja de salgado do maluco. Tá vendo? Começou a pegar a tia da cantina. A moça do buffet. Histórias como essa são costumadas. Rapaz, Na justiça. o negócio é complicado. Assim, já teve doido lá que falou que... Primeiro, que disse que era filho de Napoleão. Talvez ele tivesse. Já teve um caso de uma outra que levou uma marreta escondida dentro da sacola para pegar um colega de trabalho. Mas por quê? Por que ela ia pegar? Não, simplesmente perdeu a causa, achou que... Mas é uma coisa interessante porque assim, o advogado nunca perde uma causa. Quem perde é o cliente. Normal. O advogado não perde. Eu usei, Há controvérsias, né? eu usei de todas as minhas artimanhas aqui, infelizmente o senhor perdeu essa causa. Eu tentei. É a vida. Rapaz, mas Bola pra frente, vamos pra outra. eu costumo Próximo. Eu costumo brincar muito com meus alunos, que assim, e que meus colegas de Você Wesley ainda vão querer... leciona? Leciono já há 16 anos de Você Wesley. foi sobre a advocacia, não sobre É isso. docente. Não advogo porque trabalho pro TJ, Certo. mas na Wesley eu já tenho 16 anos. Eu acho que o povo já não me aguenta mais lá. Qual a Normal, sua especialidade? É? penal, processo penal, criminologia, medicina legal, só Só com gente boa. gente boa. A gente tava conversando aquele dia no canal, que a última live que você fez foi com uma pessoa que você tinha treinado pra lhe substituir. Como é que- Não. Eu tava... a pessoa que... Eu treinei a pessoa que me substituiu como professora de medicina legal numa faculdade aqui. Gente boa. Que você fez Agora eu fiz uma live sobre medicina legal. E aí o que foi curioso? Fui eu e uma médica. A médica tava falando de direito e eu falando de medicina. de como é usado o processo, né? É. Da identificação do Velho, tem muita coisa interessante. Por exemplo, lesão que a pessoa tem. Então, do tipo, sai na porrada aqui hoje. Aí tu vai Deus me procurar. livre. É, Pedro, ele é faixa preta, eu acho que é jiu-jitsu. E quando surge a outra personalidade dele, que é o presidente, quando o presidente aparece é uma desgraça. mas a questão é a seguinte, aí você tem a lesão hoje, e aí tem uma cor da ferida, a Certo. equimose.
Certo. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, né, a equimose, a marca, Ela vai esverdeando. é o sangue, exatamente, é o sangue Voltando a circular. que cai, não é voltando a circular. Aquilo lá é que você dá a pancada, os microvasos rompem, o sangue vai e cai numa camada inferior da pele. E aí o corpo começa a reabsorver. Aí quando vai retirando, o que vai ficando é só o que está coagulado e vai mudando de cor. Sim. Aí o que acontece? É muito comum, velho, você chegar de situação, a mulher fala assim, eu apanhei ontem. E aí você vê a marca azulada, esverdeada do negócio, é bonitinho. Você apanhou tem 15 dias, minha senhora. Exatamente. Né? E aí- Assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque... E o sujeito acusado pode se livrar dessa Isso, e se livra. Eu não tava nem aqui, meu senhor. Mas- Ô, doutor, aqui minha passagem. Peraí, eu tava em rapidinho, Itabuna. eu vou te contar uma história exatamente desse tipo. Óbvio, a gente não pode naturalizar a questão Sim. de violência. O que acontece, o problema é o seguinte, tem mulher que infelizmente apanha todo santo dia. É a questão, isso é fato. Mas eu já tive uma situação que a gente se deparou que foi bizarra. O sujeito morava aqui em Conquista e namorava com uma moça muito mais rica do que ele. Ele Então ele era realmente... rico. É coisa que você falou, Não. muito mais rica, ele era rico. Não, muito pelo contrário. O sujeito era trabalho braçal mesmo, Tá. o esquema. E não estava conseguindo emprego suficiente aqui. O que aconteceu? Ele recebeu uma proposta em Salvador. Virou pra ela e falou, ó, tô indo pra Salvador. Ela falou, você não vai me largar de jeito nenhum, não sei o que, se você fizer, eu acabo com sua vida. Relacionamento abusivo da mulher que tinha dinheiro, veja bem. Aí imagina a situação. É. Aí o cara pegou e foi pra Salvador. E aí, cerca de um mês, 45 dias depois desse fato, ele voltou até pra dizer pra família como é que tava lá, com comunidade de Salvador, blá, blá, blá. O que aconteceu? Essa mulher foi na delegacia e falou, ó, fulano me bateu. E ela apresentava escoriações, né? Até uma Ele diferença. bateu ontem. Escoriação é o arranhado. Arranhado. Né? E equimose é a questão da mancha, o roxo. E ela apresentava lesões que eram compatíveis com uma lesão de 1 a 2 dias. Beleza. Sabe o que aconteceu? O sujeito chega de cá e fala, não fui eu. Ah, não foi eu, como tá, não sei o quê. Minha passagem. O sujeito, sabe aquela coisa de providência divina? Ele, na véspera, ele teve alguma coisa que ele não pôde sair de Salvador, atrasou em um dia, ele tinha uma passagem pra comprovar o... Aí você imagina, e assim, detalhe, se ele vai preso, você imagina o que vai acontecer com ele. Como é que foi o processo? Eu acho que talvez você já tenha respondido isso para várias pessoas. A escolha da sua pessoa pro direito, assim, como é que se deu isso? Depois disso eu vou lhe perguntar mais duas coisas. Como é que você foi parar no ciclismo e como é que você foi parar na agravo de instrumento? Você tem uma banda formada só de advogado. Meliantes, né? O nome agravo de instrumento é isso. Então, vamos lá. a escolha, como é que se deu? Como é que você assim, chegou assim? Foi na sua adolescência, qual foi o contato que você teve para dizer, eu quero fazer direito? E depois suas especializações, lógico. Depois você estando lá dentro, ficou fácil de você saber para onde minha você ia. situação, Mas até chegar lá. O que é curioso é o seguinte, meu pai, ele foi promotor durante 15 ou 16 anos. E depois, de lá pra cá, é juiz de direito. Inclusive aqui na comarca. E as comarcas em Conquista? Não, Conquista é uma comarca. É uma comarca. E aí abrange várias unidades, várias serventias, recebe o nome de varas. Certo. Né? Só de área criminal, aqui a gente tem 3 varas criminais comuns. Você tem os juizados criminais, né, que hoje são criminais e cíveis, aqui são 3. Na época que eu estava em juizado de início, era só criminal. Hoje
eu tô de volta no juizado, em um juizado desses que pega competência criminal e civil. Então Você hoje saiu da vara e voltou pra vara. jamais. Você viu que eu tenho cuidado de chamar de serventia judiciária. Eu não vou fazer nenhuma piada com o vara e advogado, que eu posso sofrer um processo depois, então deixa espatulho. Pode deixar. Quem comprou uma bicicleta agora pode perder a bicicleta. E aí, Eu não vou brindar, porque esse gole não foi nem programado. Painho, E aí, Painho já o estava que aconteceu? Você vendo Painho, nem isso. mas não foi só isso. Meu pai tem uma limitação terrível de mexer com tecnologia. Ele é, até hoje, bruto, que ele trata Ele é analógico. trata o analógico. computador como se fosse máquina de escrever. Ele é um TDMA, enquanto a gente é CDMA. E aí, Essa piada é para pouco. Você é cringe. Muito. nós somos cringe. Tem um pingo de remorso, de vergonha de falar de sobre isso. Caralho. Eu sou muito Pago cringe. meus boletos. Eu pago meus boletos em dia, entendeu? Não vivo na casa dos meus pais, foda-se. E aí a questão foi a seguinte, ele apanhava um bocado para fazer as sentenças dele com isso aí. E aí o que ocorre? Ele redigia antigamente não era nem o Word, velho. A gente usava o Write do É tipo um do bloco de notas. Windows. É um bloco de Era um notas, bloco de basicamente. notas, era um bloco de notas. A gente usava aquilo para fazer e aí ele me colocava para arrumar a questão de formatação Sim. da coisa. E ele aproveitava. E assim, minha avó, ela foi professora de português e literatura. E aí o velho fala de uma forma rebuscada que dói. E ele me cobrava revisar as decisões dele. E aí eu fazia aquilo, o que aconteceu? Era uma coisa até antiprodutiva. Ele escrevia, ele revisava uma vez, eu vinha, revisava, e ele fazia uma revisão da minha revisão antes de imprimir. E aí eu peguei gosto. E o que é curioso é o seguinte, é que ele sempre foi de área criminal. Tirando aí acho que uns 5, 6 anos agora, que ele tá como juiz de menores, né? Aliás, se eu falar isso aqui, juiz de menores, ele me bate. O juiz da infância e adolescência. Ah, então é de família que vem esse seu conhecimento das histórias. É bem por aí. E aí, o que acontece? Ele sempre foi de área penal. E eu sempre tive muito gosto por isso. E aí, dentro da faculdade, era curioso, porque os colegas sempre falavam assim, dá dinheiro, é você ser civilista e tal. Eu brinco muito, meus colegas de UES ficam loucos da vida comigo quando eu falo isso. Assim, civil dá muito dinheiro. Fato, você trabalhar acompanhar a empresa, questão de contratos, de fato dá. Mas em nome de clientes. isso, exatamente. Mensal sem estar E precisando ele permite buscar. a advocacia de partido, que é Sim. exatamente isso. Mas se tem um rumo, e aí é aquela coisa, você às vezes até cobra caro para aquele caso, porque você sabe que aquela pessoa possivelmente não vai voltar a te procurar como área penal. E os colegas na época de Pelo faculdade. menos espera que não volte, né? Ou Por favor, amigo, não cometa isso novamente. cometa mais brando e me procure. Procure. Better Call Saul. Mas entre o direito e a música e o ciclismo, Velho. a sua praia. A gente descobriu agora que foi fácil porque o pai acabou, né? Corrige isso aqui pra mim, O pai já fez isso, já foi malaca, né? O garoto advogado da família. Olha, faz isso aqui pra mim, vai que esse menino toma gosto e tal. E aí, antes da música, porque provavelmente a música veio da sua adolescência. Não, Não? veio da minha infância, né? Veio mais novo. Eu vou pular a música, eu quero fazer ciclismo. Como é que chegou? Rapaz, Depois assim, a gente volta pra música, volta. porque o agravo de instrumento tem história pra contar. Oi, como E a tem? gente não pode ir muito, mas assim, Túlio que fica preocupado com o tempo, eu tô cagando e andando. A gente não é flow,
Mas é isso aí. Entendeu? Fica 4 horas batendo papo, né? Os caras marcam, começam a gravar meia-noite, vai até 5 da manhã, tomando Faz cachaça. parte. É isso. Agora eu posso levantar pra pegar mais cerveja e mandar aqueles cornos calar a boca. É bom, né? É bom, né? Aí depois você corta, não só corta a minha levantada. Ó, vamos. Ó, corta a sua levantada aí! Não corta não. Deixa ela Sim, ciclismo. Velho, Eu eu na época de conquista, porque eu fiz primeiro, segundo e terceiro ano aqui, São Tarcísio. São Tarcísio. Saíram colega os melhores psicopatas. Saíram. Um abraço, São Tarcísio. Ao grupo de psicopatas aí. Da onde você está vendo a gente, obrigado. Eu não sou nem de conquista, viu? É por isso que é estragado. E aí, naquela época, logo que eu vinha, já tinha aquele... De começo era mountain bike. E aí, logo que eu vim pra Conquista, a gente comprou uma bike maior de marcha já pra... Ou, no caso, antes era BMX. Comprou uma bike maior de marcha, até porque eu usava para me deslocar o veículo em final de semana. Era gourmet, né? Porque na minha época eu tive uma barra circular. Eu tive. A rodada Tive. De verdade? De verdade. Nossa, tu é cruelzão. E aí era um meio de transporte, juntava com a galera, e aí... Peraí que eu tô imaginando tudo numa barra circular. Uma barra forte circular. Não, peraí. Barra forte era uma e circular era outra. Barra circular era outra. Uma era da Monark, a outra era da Caloi. E Isso. na época só tinha essas duas marcas. Não existia. Barra circular Monark, aquela lá é a tradicional pedreiro, pô. Aqui tinha A propaganda. minha. Olha lá, ó. Só que a minha era tunada, pai. Era Carregando pintada. Ó. Entendeu? Carregando bujão. É sensacional. E aí, Nada para poucos. Cara. e aí o esquema lá era final de semana. A galera pegava e ia pra essas brinhas de mato aí, descia a Serra do Massal, e aí na hora de voltar, você olhava assim e falava, puta que pariu, começou a voltar e sair pedalando, aí ficava pedindo carona pro caminhonete pra jogar a bike no... Ou então pegar ponga, né? Que era perigosíssimo. É perigosíssimo você fazer. Mas hoje em dia, a galera de MTB, até mesmo de speed, condenam isso, porque o gosto é você se lascar, né? É você Normal. subir, empurrar a bicicleta, falar assim que você teve Na época da gente, o que era gostoso era sacanear o colega que caiu. Isso. Você tem alguma... É por isso que eu não vou andar com ele, gente. Comprei uma bicicleta e não vou andar com ele. Você faz assim. Você não tem com quem andar. Você só tem a Ele gente. tem outro grupo, mas. Não, eles são piores. Você sabe disso. Você sabe disso. Eles são Não, muito piores. Não são. Não são assim. Aí a gente fazia muito isso. E assim, eu quando eu olho pra trás falo, velho, não morri porque A morte tava de licença no dia. que meu santo é bom. O cara é o Chuck Norris lá de cima. Trouxe a bicicleta pra cá, tomou gosto pelo negócio e a gente chega. Mas aí pra onde você quer repara levar, só. que é o ciclo Caatinga. Aí o que acontece? O ciclo Caatinga, eu tenho uma ligação muito pessoal com o ciclo Caatinga, velho. O criador do ciclo Caatinga era meu vizinho em Cacoé, que é o Antônio Carlos da internet. Sonho demais, Tonho. Show de bola. Os três irmãos, né? Tô em casa, tô em... Não são três, São três? são 5. São 5 Tonho? Eu só conheço 3 Tonho. Antônio Filho, Antônio Carlos, Antônio Gabriel, Antônio Ricardo e Antônio Sabino. Tem o Minotauro. Que é igualzinho o Minotauro. Eles eram vizinhos meus lá. E aí o Ciclo Caatinga surgiu com uma proposta de Antônio Carlos, que é o segundo mais velho, de ter uma experiência com o filho dele, velho. Augusto, no sentido de... Virou a louca, acho que Vera, a esposa dele, deve ter falado assim, rapaz, Antônio Carlos passou a usar drogas pesadas aqui. Ele falou, ó, Vera, pega o carro, vai pra Caculé, eu vou de bicicleta com Augusto. Tá bom. Augusto, acho que tinha 13 anos, né? De belo pai, né?
mas um menino de 13 anos dá pau. Tá. Porque o que tem de energia... Não, e ele é um touro. Um moleque é. E aí eles fizeram o primeiro ano. E aí a cada ano vai juntando, né? Só entra com convite. Que belo convite que ele me fez. Rodar 220 km em 2 dias. Com quanto de altimetria? Rapaz, dá mais ou menos subir umas 7 vezes o Marçal. Fala assim, cara. O problema é que eu aceitei, Túlio. O problema é que eu aceitei o convite. O problema não é o convite. Larga de choro que você tá pedalando essa. Outro dia você pedalou esse. Tá preparando já? É, 153 e 16. Hoje, Bom dia. No dia hoje ele bateu foto do adesivo do Cicatinga. Eu vou postar. com uma bicicleta de tão ruim que ela é, que ela trincou o quadro. Mas assim, eu não sou entrevistado. Então o Cico Catinga chegou na sua vida por amizade a Antônio Carlos, né? E essa experiência que eu não conhecia, eu não sabia que o Cico Catinga, Velho, o Cico Catinga começou. Você viu que eu dei uma travada no Catinga? Eu, hein? é o álcool. Porque tem 30 litros. É a abstinência. A gente precisa de um restante, a gente encerra pra poder beber. Sim, aí o Cico Catinga você já foi quantas vezes? A primeira vez que você foi convidado, você teve seu padrinho? Eu treinei pro Cico Catinga 5 edições. Agora, ano passado eu não fui, o receio, a questão do corona. Mas teve ano passado mesmo? Teve. Foi de máscara e tudo, e foda-se. E assim, com uma mega estrutura, acho que 5 vezes a estrutura que tinha nos anos anteriores. E tiveram outras desistências por questões pessoais. Uma, eu tive uma lesão. Ali, até aproveitar para logo falar, ali na área da Olívia, eu tive o desprazer de me bater com o pessoal que andava com aquele fone absurdo e correndo na ciclovia. Aí veio um casal de frente, eu para não atropelar. No domingo? No domingo, não faz sentido. No domingo, a prefeitura fecha um lado inteiro da Olívia Flores. A pessoa pode correr no asfalto, que a desculpa é o asfalto, né? Porque no asfalto machuca menos o joelho. Se você for um carro, que vai machucar menos o seu joelho. Não, mas é porque é liso. Show de bola. Essa ainda vai, porque o outro lado é mais acidentado, o asfalto é mais lisinho. Por que não corre no meio do asfalto que tá fechado? E vai correr no meio da ciclovia, botando a sua vida em risco, e a vida do ciclista, enfim. Essa foi pra você. E aí vinha um casal com isso, eu pra não atropelar, eu tentei desviar pra dentro do canteiro. E aí nessa que eu passei, eu toquei o pneu traseiro na guia. Sim. E caí na queda, eu fui e lesionei a panturrilha e o ligamento. Foi algo muito bonito de se ver, não? E assim, foi faltando 20 dias pra prova. Aí me doeu mais a preparação, né? Você teve toda uma preparação. E aí, frustração e tal. Mas eu já fui 2 vezes e dessa vez é a terceira já. Ele vai pra Cacolé de bicicleta, uma vez por ano, pelo menos. Claro. Uma vez por ano. Cacolé, se eu Quantos quilômetros daqui pra lá, né? Se você for pelo asfalto, dá 230. Mas se você for por dentro, dá 210. Agora tem trecho lá que você só vai ou de bicicleta ou de lombo de jegue. Ok, eu não tenho um jegue, então não vou. Se me der um mês, talvez. Brutão. Um mês pra ir. É o Galáctico. Achei que no mês pra se preparar. Tá no meio da preparar do Cico Catinga. Olha, é nóis! Eu aguento. Me dá um mês pra completar o Cico Catinga. São 2 dias de prova, 220 km. Legal. E agora a terceira pergunta, que é sua vida musical, o que você gosta. Eu sei que você curte rock, mas você é bastante eclético, Bastante, velho. Você dá uma surfada, mas principalmente quando você tá tocando, todo contrabaixista é performático, senão não chama a atenção, porque geralmente ninguém escuta o baixo. Nem todos. Aí é tudo, aí não manjo. Não, velho, mas, pô, você tá falando que você toca com
um dos caras que mais faz caras e bocas aqui da... Mas tocava com o Gleison, que não tem, não é tão... Baixa a entidade em Rafa quando ele tá lá. Marca as caras e Rafa, bocas. mas a tal. ragatanga. A questão é essa, o baixista tem que fazer valer, né, Tem velho? que tirar a atenção do vocalista. Geralmente o vocalista da banda, a galera junta a beleza do cara e o talento musical, que é pra chamar a atenção. Mas lá não tem problema, assim. não, é Ivalmar, porra. Ivalmar é quase o Shrek. Tá, mas até chegar na Agravo, você passou por algumas bandas, como é que foi em Salvador, você tocando velho. você tocando em esquina e troca de corote, Cravinho do Pelô. Era um bom cachê, eu acho. Em Salvador isso é excelente. De sucesso. Ô, demais. velho. Chama uma figura, fala assim, vamos ali beber e tal. Aí toca 10 musiquinhas. Aí ela fala, vai pagar com o quê? Já paguei. Tira o violão. Então, fica aqui na mesa, pega uma batata frita e uma porção de carne pra tocar aqui, pra pagar a conta. Aí voltava depois. Velho, foi assim. Eu comecei a tocar violão 5, 6 anos. Só que aí, assim, violão nunca foi minha paixão absoluta de... Gostava de estar na... Até que chegou um tempo em Salvador e aí é que tem algumas questões bem, bem curiosas. A gente montou uma banda lá que, assim, disparado, de todas as minhas paixões musicais, facilmente, o maior de todos é Raul Seixas. Aí a questão foi a seguinte, velho, juntou lá no mesmo prédio, tinham 3 caras que completamente fãs, e a gente teve a feliz coincidência de, no prédio vizinho, morava o baixista dos Panteras, a primeira banda de Raul, Mariano, morava no prédio vizinho da gente. Figuraça, tio do colega da gente de cachaça. Ficou tudo fácil. A cachaça é um excelente lubrificante. Lubrificante social. Você chega numa festa, não conhece ninguém. 5 copos depois, você já tem 3 churrascos marcados, uma viagem de galera, né? Um pedal. Você nunca pedalou na vida. E um advogado que te garantiu um habeas corpus, você for caso preso. você precisa. Caso você precise. É isso, cara. E aí a gente montou essa banda, começou a tocar. Só que aí foi como eu migrei para o instrumento que eu sou hoje, digo assim, a minha paixão, que é contrabaixo. O baixista da gente simplesmente passou no vestibular de Direito, ele estava em universidade paga, passou na universidade em Aracaju. Isso Pública. da primeira banda. Da sua primeira banda. É. Qual era o nome? Qual era o nome? Os Atílicos. É um nome sugestivo. É um nome bom. Eu fico até, assim, folgo em dizer que é melhor do que a Agravo de instrumento. Mas eu acho que o agravo tá no tema, então, né? Tem uma banda famosa de blues, né? Blues é típico. Blues Atílicos, é bem... E aí o que acontece? Foi livremente inspirado neles? Não. Foi uma feliz coincidência. E, assim, o que é curioso, e aí é que tá o gancho pra Agravo, a gente perdeu o baixista porque passou pra lá e não tinha quem ficasse. Só que antes da gente perder o baixista, a gente teve durante um período sem o batera. E o colega que substituiu a bateria, ele tocava gaita. E a gente fazia a versão da gente de principalmente Cowboy Fora da Lei de Raul, a gente usava gaita pra... E aí, quando o cara foi tocar bateria, não existe tocar bateria e gaita ao mesmo tempo. Né? Aí eu fui e falei, não, velho, deixa que... Manda pra nós, Então toca gaita. Aí aprendi a tocar gaita. E aí eu assumi o contrabaixo. Acho bem, inclusive, porque como eu disse, a gaita só sai fofinho quando eu tento tocar. Eu fico até com vergonha de tentar tocar e toda vez que eu tento eu me bato depois. Velho, gaita é um instrumento pornoerótico. Esse é outro podcast.
Gaita pornerótica de Mario. Doutor Mario. Lá Eu falei que ia chamar de doutor. E aí Desculpa, doutor. Eu não chamo ele doutor. E aí a resenha foi o seguinte, eu comecei a tocar contrabaixo, mas Sim. pouco tempo depois, aí a faculdade vai avançando, Sim. a banda parou, a galera tocava com os colegas Tem de boa, TCC, tem a Normal. pra entregar. aí eu volto pra clubista. E aí o que é curioso, o cara, esse que eu te falei, que assumiu a bateria durante um tempo da banda, não sei o que, compunha, ele sai de Salvador, não sei por que demônio que é um karma em minha vida, e aquele infeliz, ele na época era estudante de turismo, Sim. se forma em Direito e se muda para a Vitória da Conquista. Estou aqui. Olá. Amigo, estou aqui. E aí, para lascar com tudo, ele conhece João, tá? João Guedes, Dom Guedes. Ele vai e conhece Valmar. E Valmar eu conheço de longas datas, porque ele era colega de meu irmão. Né? E aí, um dia, tomando cachaça, os três. Sim, as melhores histórias. Eu nunca fiz amigo comendo alface. Nunca. Eu tava no belo dia tomando um leite com É mal Nescau e como aí de alface. repente. Que tira fazer amizade. E aí de repente. Não sei quem apareceu e me fez um convite. Nunca é assim. Nunca. E aí, numa dessa, Valmar chega de cá e soltou assim, falou, velho, seria um nome massa pra uma banda só de advogados, agravo de O que instrumento. vem ser agravo do instrumento? Agravo de O que é o instrumento, agravo velho, do instrumento? é um recurso. E aí, basicamente, quando você recorre de uma decisão que não é a sentença, uma decisão no meio do processo, por exemplo, que você determinou bloqueio de bens de uma pessoa, ou que determinou uma penhora, enfim, qualquer decisão que não seja a sentença anterior, Impedir o cara de viajar. Você não pode viajar enquanto o processo não terminar, por exemplo. isso. Só que Aprender o passaporte do cara. Você não Só pode que fazer isso aí é do âmbito, o que você está falando é do âmbito penal. O agravo de instrumento é do âmbito civil. Certo. Né? Então, basicamente, é coisas que implicam em restrição no patrimônio do indivíduo e tal. Ah, tá, ok. E aí, o que aconteceu? Você, para recorrer dessa decisão, o recurso chama agravo. Só que ele tem, aliás, tinha, né? Agora extinguiram o agravo de instrumento, mas o nome ficou. Não ficou, continua lá. A banda também. Você podia fazer o chamado agravo retido. O que era isso? O juiz decidiu aqui, você vai, recorre, mas seu recurso não vai para o tribunal. Ele fica cá, quietinho, engatilhado, para na hora que o juiz der a sentença, Que precisa ser. Opa! se ele decidir contra você, o agravo sobe. Se ele der ganho de causa, fala assim, ó. É do tipo, tomei 1-0, mas venci de virada. Venci de virada, ele não vai. E o agravo do instrumento é o seguinte, é quando você não quer esperar o juiz sentenciar. Aí você tirava a cópia das principais peças do processo e formava uma coisa chamada instrumento, que era justamente essa cópia que você mandava para lá. E aí pegou o nome, velho. Os caras, trocadilho, agravo de instrumento. E aí a gente começou a tocar. E o que é curioso, a gente fez, acho que 2 apresentações com a banda completa, eram 6. Até que esse meu amigo de Salvador... Surgiu das cinzas. Tal qual uma fênix, ele reapareceu das cinzas. Ah. Aí ele teve uma confusão com os caras por minha causa, bicho. Te defender. Foi. E aí você vai falar que é amigo traíra da porra. É bom que eu paro de andar. Eu não pude tocar em uma apresentação dos caras. E o pior... Faltando 2 horas pra apresentação. Não, meu foi foi essa história, não? uma semana Mas antes. teve uma história dessa. Mas é isso, é essa história. Essa história. Você acha que eu não me preparei, né, Sakura? Eu fui e avisei os caras com 1 semana de antecedência que eu não ia poder. Foi alguma coisa da UESB. Enfim, não tinha como. E aí o pessoal ficou danado, porque era a posse do então presidente da subseção da OAB. A gente ia tocar na posse de Bira. Birinha. Bira. Birinha, Um abraço, Bira. Bira.
E aí, o que acontece? Um abraço, Bira. Bira não vai nem ver isso. Um abraço, Bira. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Eu sei que nessa história, avisei pros caras, eles arranjaram, contrataram um baixista pra tocar. Só que o cara, velho, acompanhava, tipo assim, desses músicos de modão, não sei o que, o famoso toca na cabeça dos tempos, de boa, Sim. tônica só. E aí eles fizeram 4 ensaios com o cara. De boa e tal. E aí chegou do nada, no dia da apresentação. E João cantava 1/3 do repertório. Ele falou, rapaz, eu não vou tocar com esse cara. Me encrespou, falou, não toco, tem que me faça tocar com esse cara. Porque esse maluco, ele só marca o tempo e acabou, não sei o que, e bababá. E os caras falaram assim... E aí os caras falaram, velho, o cara é músico profissional, porra! E tal, e não sei o que, você vai tocar com o cara. Ele falou, não vou tocar. Pronto. E sumiu. E aí os caras se viram nos 30, botaram lá, ensaiaram acho que 2 vezes uma música lá pra preencher o show, fizeram a apresentação. E aí ficou aquele clima. E agora? Como é que faz? Nesse meio tempo a gente já tinha tido uma baixa. E o pessoal brincava que a Grave do Instrumento era a maior banda do país, né? 200 integrantes. Tá tudo E ali. saiu juntando um monte de amigos, a gente já teve algumas baixas, no caso, Rogério tinha saído, pra sair, não tinha como ensaiar com a gente. Sim. E tal. Aí o grupo eram basicamente 5. E aí os caras ligaram e falaram, velho, vamos ter que... O negócio aí pegou feio, porque era um compromisso oficial da gente, da classe, né? A galera da advocacia e tal. Como é que faz? Aí fala, rapaz, eu não toco com o João de jeito nenhum. Se João estiver tocando, eu toco no Iraque, eu toco em cima da tumba de Saddam Hussein, mas eu não toco com o João. Seu amigo Rômulo foi um. Tuca. Aí Tuca vai ver. Um abraço, Tuca. Tuca falou, vou assistir. É Você online. acredita nisso? É online. Ele falou, eu falei, Você acredita nisso? ele quer assistir, sabe? Veio pra sacanear com o Mário. Pra sacanear com o Mário. Não é pela gente, não. Valeu, Batera, você, ó. É nóis. E aí eu sei que nessa, os caras pegaram, ficaram putos da vida. E eu achei que os caras iam, tipo assim, montar um lixamento, procurar de rastel, facão. Aí os caras, não, velho, ó, tu vem ensaiar com a gente. Agora, se João chegar aqui, a gente vai pegar ele de porrada. Eu falei, porra, o cara foi me defender. É o famoso. E eu fui lá e tomei meu lugar. E você foi lá e tomou meu lugar, filho da puta. Você é grande filho da puta, filho da puta. Banda é um problema. O colega tá sendo muito filho da puta. Entenda, excelência. Vossa Excelência está sendo um canalha. Data Vênia, o senhor grandíssimo. Que fique registrado. Fica registrado nos autos do senhor, meu disse pro colega. Que início de filho da puta. Vossa Excelência é um excelente filho da puta. Né? Mas é isso. Ó, gente, a gente conversou aqui com o Mário Brito, que não pode ser chamado de doutor dessa mesa. Obrigado por ter aceito o convite. Você sabe, você é o famoso guia da baixa gastronomia rural. E você é o meu judicial influencer. Valeu, meu irmão. Obrigado por ter comparecido. Show de bola, esse Botecast. Você que está assistindo agora o Botecast, segundo episódio do Botecast, não precisa nem assistir todo. Dá like aqui e compartilhe com seus amigos, que alguém vai querer assistir. A gente precisa trocar de carro. Forte abraço. Agora eu posso falar no final? Um forte abraço e até a próxima. Fui!